Querido Mestre Jesus, Divino Amigo, Benfeitor Maior, Luz do Mundo, é com muita alegria que nos reunimos, Senhor, com amigos, encarnados e desencarnados. É com muita alegria que abrimos nossos lares, recebendo do alto a visita dos nossos benfeitores espirituais. Eles que vêm para nos abraçar, nos envolver, nos intuir, aproveitando estes momentos em que nos conectamos com a vida espiritual, com a luz. Te agradecemos, Senhor, a bênção de estudarmos a doutrina espírita. O que seria de nós, Mestre, sem esses conhecimentos que nos permitem ver a vida de forma espiritual, que nos permite ver o mundo, este planeta, como uma escola onde estamos para aprender, para encontrarmos em nós a luz que há tanto tempo buscamos. Pedimos, Senhor, que nos auxilie a encontrá-la, que nos ajude, Mestre, diante de cada obstáculo, de cada oportunidade que a vida nos oferece, que possamos aprender, aproveitando os aprendizados de cada dia para crescer, para desenvolvermos em nós as virtudes que ainda nos faltam. Te pedimos, Senhor, que nos abençoe, que abençoe nossos lares, que a luz inunde cada um dos nossos lares, abençoando nossos familiares, que os nossos benfeitores possam nos envolver e que todos os nossos irmãos que participam deste encontro possam também encontrar o benefício do aprendizado. Fica conosco, Mestre, nos abençoe, nos envolve, proteja hoje e sempre. Que assim seja. Então, vou partilhar o texto. Vamos lá, então. Partilhar aí, vamos. Cezinha, gostaria de começar a ler, Cezinha? Então, vamos lá. Origem do bem e do mal. Sendo Deus o princípio de todas as coisas, e sendo todo sabedoria, todo bondade, toda justiça, tudo que dele procede, há de participar dos seus atributos. Porquanto o que é infinitamente sábio, justo e bom, nada pode produzir que seja ininteligente, mal e injusto. O mal que observamos não pode ter nele a sua origem. Se o mal estivesse nas atribuições de um ser especial, que quer se lhe chame Arimane, quer Satanás, ou ele seria igual a Deus, e por conseguinte, tão poderoso quanto este, e de toda a eternidade como ele, ou lhe seria inferior. No primeiro caso, haveria duas potências rivais, incessantemente em luta, procurando cada um desfazer o que fizeste a outra, contrariando-se mutuamente, hipótese esta inconciliável com a unidade de vistas que se revela na estrutura do universo. No segundo caso, sendo inferior a Deus, aquele ser lhe estaria subordinado, não podendo existir de toda a eternidade como Deus, sem ser igual a este. Teria tido um começo, se fora criado, só poderia ter sido por Deus, que então houvera criado o espírito do mal, o que implicaria a negação da bondade infinita.
Veja o céu e o inferno, capítulo 9, os demônios. Vamos lá. Entretanto, o mal existe e tem uma causa. Os males de toda espécie, físicos ou morais, que afligem a humanidade, formam duas categorias que importa distinguir: a dos males que o homem pode evitar e a dos que lhe independem da vontade. Entre os últimos, cumpre se incluam os flagelos naturais. O homem cujas faculdades são restritas não pode penetrar nem abarcar o conjunto dos desígnios do Criador. Aprecia as coisas do ponto de vista da sua personalidade, dos interesses factícios e convencionais que criou para si mesmo e que não se compreendem na ordem da natureza. Por isso é que, muitas vezes, se lhe afigura mal e injusto aquilo que consideraria justo e admirável, se lhe conhecesse a causa, o objetivo, o resultado definitivo. Pesquisando a razão de ser e a utilidade de cada coisa, verificará que tudo traz o sinete da sabedoria infinita e se dobrará a essa sabedoria, mesmo com relação ao que lhe não seja compreensível. O homem recebeu em partilha uma inteligência com cujo auxílio lhe é possível conjurar, ou, pelo menos, atenuar os efeitos de todos os flagelos naturais. Quanto mais saber ele adquire e mais se adianta em civilização, tanto menos desastrosos se tornam os flagelos. Com uma organização sábia e previdente, chegará mesmo a lhes neutralizar as consequências, quando não possam ser inteiramente evitados. Assim, com referência até aos flagelos que têm certa utilidade para a ordem geral da natureza e para o futuro, mas que no presente causam danos, facultou Deus ao homem os meios de lhes paralisar os efeitos. Assim é que ele saneia as regiões insalubres, imuniza contra os miasmas pestíferos, fertiliza terras áridas e se industria em preservá-las das inundações. Constrói habitações mais salubres, mais sólidas, para resistirem aos ventos tão necessários à purificação da atmosfera e se coloca ao abrigo das intempéries. É assim, finalmente, que, pouco a pouco, a necessidade lhe fez criar as ciências, por meio das quais melhora as condições de habitabilidade do globo e aumenta o seu próprio bem-estar. Você pode continuar, Paula, por favor? Posso sim. Tendo o homem que progredir, os males a que se acha exposto são um estimulante para o exercício da sua inteligência, de todas as suas faculdades físicas e morais, incitando-o a procurar os meios de evitá-los. Se ele nada houvesse de temer, nenhuma necessidade o induziria a procurar o melhor. O espírito se lhe entorpeceria na inatividade, nada inventaria nem descobriria. A dor é o aguilhão que o impede para a frente, na senda do progresso. Porém, os males mais numerosos são os que o homem cria pelos seus vícios, os que provêm do seu orgulho, do seu egoísmo, da sua ambição, da sua cupidez, de seus excessos em tudo. Aí a causa das guerras e das calamidades que estas acarretam, das dissensões, das injustiças, da opressão do fraco pelo forte, da maior parte, afinal, das enfermidades. Deus promulgou leis plenas de sabedoria, tendo por único objetivo o bem. Em si mesmo encontra o homem tudo o que lhe é necessário para cumpri-las. A consciência lhe traça a rota, a lei divina lhe está gravada no coração, e ao demais, Deus lhe a lembra constantemente por intermédio de seus messias, profetas, de todos os espíritos encarnados que trazem a missão de o esclarecer, moralizar e melhorar. E nestes últimos tempos, pela multidão dos espíritos desencarnados que se manifestam em toda a parte.
Se o homem se conformasse rigorosamente com as leis divinas, não há duvidar de que se pouparia aos mais agudos males e viveria ditoso na terra. Se assim procede, é por virtude do seu livre-arbítrio. Sofre, então, as consequências do seu proceder. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, números 4, 5, 6 e seguintes. Obrigada, Paula. Luciana, você poderia continuar, por favor? Estão me ouvindo? Boa noite. Boa noite. Sim, estamos ouvindo. Entretanto, Deus, todo bondade, pôs o remédio ao lado do mal. Isto é, face do próprio mal. Desculpa, tá um barulho. Não sei o que foi. Peraí. Fecha a porta aí. Não sei. Deu eco, né? Acho que é do microfone mesmo. Melhorou? Não, deixa que pode deixar que eu leia, então. Parece que é um barulho do próprio Acho microfone. que é do microfone. Obrigada. Meu Mac é velhinho. Imagina, desculpa, gente. Imagina. Entretanto, Deus, todo bondade, pôs o remédio ao lado do mal, isto é, faz que do próprio mal saia o remédio. Um momento chega em que o excesso do mal moral se torna intolerável e impõe ao homem a necessidade de mudar de vida. Instruído pela experiência, ele se sente compelido a procurar no bem o remédio, sempre por efeito do seu livre-arbítrio. Quando toma melhor caminho, é por sua vontade e porque reconheceu os inconvenientes do outro. A necessidade, pois, o constrange a melhorar-se moralmente, para ser mais feliz, do mesmo modo que o constrangeu a melhorar as condições materiais da sua existência. Pode dizer-se que o mal é a ausência do bem, como o frio é a ausência do calor. Assim como o frio não é um fluido especial, também o mal não é atributo distinto. Um é o negativo do outro, onde não existe o bem, forçosamente existe o mal. Não praticar o mal já é um princípio do bem. Deus somente quer o bem, só do homem procede o mal. Se na criação houvesse um ser preposto ao mal, ninguém o poderia evitar. Mas tendo o homem a causa do mal em si mesmo, tendo simultaneamente o livre-arbítrio e por guia as leis divinas, evitá-lo-á sempre que o queira. Tomemos para termo de comparação um fato vulgar. Sabe um proprietário que nos confins de suas terras há um lugar perigoso, onde poderia perecer ou ferir-se quem por lá se aventurasse. Que faz a fim de prevenir os acidentes? Manda colocar perto um aviso, tornando defeso ao transeunte ir mais longe por motivo do perigo. Aí está a lei, que é sábia e previdente. Se, apesar de tudo, um imprudente desatende o aviso, vai além do ponto onde este se encontra e sai-se mal. De quem se pode ele queixar, senão de si próprio? Outro tanto se dá com o mal. Evitá-lo-ia o homem se cumprisse as leis divinas. Por exemplo, Deus pôs limite à satisfação das necessidades. Desse limite, a saciedade adverte o homem. Se este ultrapassa, falo voluntariamente. As doenças, as enfermidades, a morte que daí podem resultar, provém da sua imprevidência, não de Deus. Decorrendo o mal das imperfeições do homem e tendo sido este criado por Deus, dir-se-á Deus, não deixa de ter criado, senão o mal, pelo menos a causa do mal. Se houvesse criado perfeito o homem, o mal não existiria. Se fora criado perfeito, o homem fatalmente penderia para o bem. Ora, em virtude do seu livre-arbítrio, ele não pende fatalmente nem para o bem nem para o mal. Quis Deus que ele ficasse sujeito à lei do progresso, e o progresso resulte do seu trabalho, a fim de que lhe pertença o fruto deste, da mesma maneira que lhe cabe a responsabilidade do mal que por sua vontade pratique. A questão, pois, consiste em saber-se qual é no homem a origem da sua propensão para o mal.
Estudando-se todas as paixões e mesmo todos os vícios, vê-se que as raízes de umas e outros se acham no instinto de conservação, instinto que se encontra em toda a pujança nos animais e nos seres primitivos, mais próximos da animalidade, nos quais ele exclusivamente domina, sem o contrapeso do senso moral, por não ter ainda o ser nascido para a vida intelectual. O instinto se enfraquece à medida que a inteligência se desenvolve, porque esta domina a matéria. O espírito tem por destino a vida espiritual, porém, nas primeiras fases da sua existência corpórea, somente as exigências materiais lhe cumpre satisfazer, e para tal, o exercício das paixões constitui uma necessidade para o efeito da conservação da espécie e dos indivíduos materialmente falando. Mas uma vez saído desse período, outras necessidades se lhe apresentam, a princípio, semi-morais e semi-materiais, depois exclusivamente morais. É então que o espírito exerce domínio sobre a matéria, sacode-lhe o jugo, avança pela senda provincial que lhe acha traçada e se aproxima do seu destino final. Se, ao contrário, ele se deixa dominar pela matéria, atrasa-se e se identifica com o bruto. Nessa situação, o que era outrora um bem, porque era uma necessidade da sua natureza, transforma-se num mal, não só porque já não constitui uma necessidade, como porque se torna prejudicial à espiritualização do ser. Muita coisa que é qualidade na criança torna-se defeito no adulto. O mal é, pois, relativo e a responsabilidade é proporcionada ao grau de adiantamento. Todas as paixões têm, portanto, uma utilidade providencial, visto que, a não ser assim, Deus teria feito coisas inúteis e até nocivas. No abuso é que reside o mal, e o homem abusa em virtude do seu livre-arbítrio. Mais tarde, esclarecido pelo seu próprio interesse, livremente escolhe entre o bem e o mal. Allan Kardec, A Gênese, capítulo 3. Bom, nós temos aí um desses textos, né, que mostram a grandeza lógica, argumentativa, clareza desse espírito extraordinário que foi e que é Allan Kardec. Então, nós vemos que a questão do mal, do bem e do mal é uma questão muito antiga e na filosofia ela é tratada já há muitos séculos. Que o homem sempre se interroga qual é a origem dessa coisa estranha que no ser humano é, às vezes, a maldade, e que pode variar de níveis, coisas bobas até coisas assustadoras. E, na verdade, Allan Kardec vai começar argumentando que Deus não pode ter criado um ser destinado ao mal, porque, bom, se ele não criou, ele que se criou a si mesmo, ele é tão poderoso quanto Deus. Isso seria ilógico, porque isso fere o próprio conceito de Deus. Se Deus criou, né, um ser assim, bom, ele teria criado uma aberração, porque criar um ser assim, já destinado ao mal. Então, a doutrina vai nos mostrando que a ideia de um Satanás, de um demônio, destinado eternamente ao mal, não procede, porque tudo na natureza e tudo na espiritualidade evolui. Mas ele vai colocar uma série de questionamentos que vão nos mostrar que o mal vem, né, do fato simples de que nós fomos criados como criaturas primitivas, simples. Nós atravessamos uma evolução que vem desde as faixas mais primitivas da animalidade e estamos destinados a chegar à condição, né, dos anjos e arcanjos e dos grandes espíritos. Mas nesse caminho nós precisamos exercitar o nosso livre-arbítrio, nós precisamos desenvolver a nossa inteligência. E se nós pararmos para pensar, se Deus tivesse criado seres tão perfeitos quanto ele, seriam todos deuses. Então não tem como Deus criar seres
perfeitos como ele, né? Tem como ele criar seres perfectíveis que vão se tornar perfeitos dentro da medida desse perfeito que é individual. Pode parecer estranho, mas não é. Por exemplo, nós podemos conhecer certas coisas até um certo ponto, mas quem é o único que conhece tudo? Bom, se eu conhecesse tudo, eu seria Deus, porque o único que conhece tudo é Deus. Então, é impossível para criaturas pequeninas como nós, criados por Deus, termos os mesmos poderes que Deus, senão nós não seríamos criaturas, nós seríamos o próprio Deus. E a questão é que aí vem uma questão de escala, porque é muito difícil, eu não vou nem ter a pretensão de resumir um texto desse, porque a minha primeira ideia foi enviar o texto para vocês, eu ia dividi-lo em itens e pedir para cada pessoa indicada comentar aquele item, né? Mas aí a gente achou que ficou muito em cima da hora e que talvez não desse tempo. Mas uma próxima vez é isso que nós vamos fazer. Então, nós temos aí muitas coisas para falar, né? Uma delas, eu não vou nem tentar resumir tudo, mas uma delas é a escala, né? Por exemplo, nós vemos as coisas numa escala que é muito pequena. Então, tem coisas que eu estou vendo agora que são aparentemente más, mas que na escala do tempo de Deus e da evolução, Deus sabe que aquilo vai resultar num bem para mim. Agora, eu quero chamar a atenção, antes da gente ir mais longe nas nossas considerações, que mesmo na nossa escala, ninguém pode negar que o mal existe, que o mal faz mal, que o mal pode ser muito mal, né? E vocês vejam aí que a gente não tem palavras, né? O mal faz mal. Então, ele pode, o mal dói, o mal machuca, o mal incomoda, o mal pode criar traumas, o mal pode fazer uma pessoa passar uma vida toda numa situação muito difícil, pessoas que foram abusadas, torturadas, machucadas, ninguém está dizendo que o mal não existe. No nosso nível e na nossa condição, ele existe. Mas o que a doutrina vai explicar nesse texto, que eu acho que é um texto extraordinário, é que esse mal, ele é fruto da nossa condição de ignorância, ele é fruto da nossa condição evolutiva. E que Deus, muitas vezes, aproveita esse mal como uma condição de desenvolvimento. Então, por exemplo, o mal, ele pode nascer simplesmente dos males que vêm da natureza, das catástrofes, mas isso nos obriga a trabalhar, a desenvolver a inteligência, a se preparar para essas catástrofes, a criar vacinas, a sanear, né, a terra, a melhorar as condições higiênicas. Se não houvesse isso, né, neste mal, aparentemente mal, está embutido o nosso processo de crescimento, porque nos coloca o desafio de resolver esses males. Mas aí ele entra depois na esfera dos males morais, né? E aí a questão é diferente, porque aí nós entramos na questão que leva em consideração a idade das almas, o nível que ela está no desenvolvimento do livre-arbítrio, né? Então, nós não estamos todos no mesmo, né, no mesmo nível de uso do livre-arbítrio. Alguns de nós já vivemos o suficiente, já percebemos que o nosso livre-arbítrio pode nos trazer dor, se não for bem usado, que existem leis. Alguns irmãos nossos não perceberam ainda. Eles estão descobrindo as leis físicas, mas eles acham que podem abusar das pessoas, que podem fazer o que querem. Eles não perceberam ainda que existe também uma lei espiritual, né, que implica o karma, que implica consequências. Então, é um universo muito grande, com criaturas nos mais diferentes níveis, e tudo isso é feito para o nosso desenvolvimento. Há coisas que agora nós olhamos, e nós vemos como difícil, como mal, mas é necessário ao nosso crescimento, é necessário ao nosso progresso espiritual. Agora, é lógico que existem espíritos que assumem uma postura consciente de confrontação com as leis divinas.
E aí nós vamos falar de gente como Hitler, como os engenheiros sociais que estão escondidinhos nos escritórios da ONU e estão destruindo famílias, planejando a sexualização das crianças. Nós não vemos na TV essa gente. Saíram de grandes universidades, estão em escritórios luxuosos, programando como deve ser a vida de milhões de pessoas, fazendo experiências para brincar de Deus, criando um mal-estar na nossa civilização, que está deixando pessoas doentes, loucas, perturbadas, mas tudo isto é plano e planejamento do mal. Que mal? Pessoas que se arrogam o poder divino, que acham, o símbolo de Lúcifer é muito interessante, porque ele fala de um anjo que questiona, num certo momento, Deus e resolve se opor ao poder do Pai. E assume a condição de ser oposição. Então, nós temos, né, esse mal já é um mal que... Mas lá no texto, lá embaixo, ele diz que cada um será responsabilizado pelo seu nível de consciência. Agora, nós não podemos esquecer que Deus é sabedoria, é justiça, Deus é bondade, Deus é inteligência suprema, e aquilo que pode nos aparecer como caótico, para nossa visão pequenina, para Deus responde a necessidades e a objetivos que vão muito além da nossa percepção. Deus está vendo as próximas 50 encarnações que nós teremos. Então, há coisas que nós estamos passando agora que podem ser necessárias para o nosso avanço. Agora, se nós não enfrentarmos as lutas, os sofrimentos, aquilo que aparentemente parece muitas vezes um mal, porque a gente tem que fazer uma distinção, né? Com o nosso conhecimento espiritual, nós sabemos que tem muitos males que vêm à nossa vida que também foram produzidos por nós. Já é esse nível de conhecimento de almas maduras, que já estão entendendo isso. Nós espíritas não vamos dizer, esse meu filho tem um problema, ou eu estou com um problema com tal pessoa, porque Deus me tirou a sorte no dadinho e falou para esse aqui cai a desgraça, para o outro cai todo o bem-estar. Nós já sabemos que não é assim. Agora, nós escolhemos o tempo todo, nós decidimos o tempo todo, nós somos seres livres. Como é que nós vamos aprender a usar a nossa liberdade, a nossa inteligência, se nós não exercermos essa liberdade? Então, o risco que Deus assume é realmente um risco gigantesco, porque ele cria criaturas livres, conscientes, que podem escolher, inclusive, se opor a ele. Então, é belíssimo como atitude paterna, porque ele não quer nos impor a sua presença, ele não quer nos constranger a nada, somos nós que temos que descobrir o caminho do crescimento, da melhoria, do entendimento desse amor divino e nos aliarmos a ele. Então, bom, eu paro por aqui, porque não tem como resumir um texto desse, são muitos aspectos, e abro para que a gente possa enriquecer o nosso estudo com mais participações. Oi, Antônio. Yo quisiera preguntar, por ejemplo, en el caso de Hitler, digamos que cuando él encarnó, hemos estudiado un poco quizá... Fala de quem? Cristo? Eu não estou entendendo. A gente não está difícil de entender, Antônio. De encarnación. De quem você fala? Hitler? Hitler. Ah, ok. Qual foi a pergunta, Yuri? Você entendeu? Quando Hitler encarnou, não, ele não terminou a pergunta. Ok, es que voy a hablar acá. Agora sim, agora melhorou. Agora melhorou.
Entonces, cuando, por ejemplo, Hitler encarnó, él tenía, digamos, un plan, ¿no? Él tenía, él venía con una misión, me imagino. Y esa misión, quizá como él tiene un libre albedrío, esa misión, él escogió otro camino. O sea, eu entendo a sua questão. ¿cómo es que, o sea, por ejemplo, él escogió otro camino y todo se volvió demasiado, hizo un horror, ¿no? Hizo demasiadas cosas negativas, que al final, si lo vemos en una perspectiva quizá un poco más amplia, eso hizo a la larga que muchos países se unieran, porque quizá en ese entonces estábamos muy separados, ¿no? Había una época de mucho nacionalismo y él, después se hicieron las Naciones Unidas y se formó pues una unión entre los países, quizá un poco más de empatía con otras culturas que antes quizá no teníamos. Pero ¿cómo es que alguien se puede, o sea, no, pues, quiero saber cómo, o sea, es que me cuesta trabajo. Enfócate, ¿qué es lo que quieres saber? Como, ¿por qué se permite todo ese mal? O sea, ¿por qué como se permite proceso todo? para que él decidiera, el proceso que él vivió como alma para ser una persona mala. Ajá, o sea, ¿cuál era su proceso? O sea, Eso. Na verdade, Antônio, eu vou talvez sair um pouco da tua questão, porque é um pouco amplo isso. O Hitler, ele, como todos nós, ele tem liberdade, ele pode escolher. Só que eu não vou ser ingênuo de te dizer que ele tinha uma missão, sim, mas ele já reencarnou com a missão de vir fazer esse estrago. Nós não podemos ignorar, ele tinha escolhas, ele poderia escolher de outra forma. Todos nós somos livres o tempo todo. Só que eu não vou mentir para você que há organizações das trevas no plano espiritual que planejam, inclusive, encarnações. Então, você não pode dizer que gente como um Stalin, um Mao Tse-tung, que matou 70 milhões de pessoas na China, você não pode dizer que um Idi Amin Dada em Uganda são criaturas normais. São homens que tinham um instinto assassino já muito claro, muito presente desde cedo, eram perturbados. E sim, eles poderiam ter escolhido, há sempre uma possibilidade de escolhermos o caminho do bem, senão isso significaria que estamos voltados e votados ao mal. E não, nenhuma criatura está votada ao mal, todos nós podemos escolher o tempo todo. O bem é uma escolha que nós podemos fazer o tempo todo. Mas, quando nós falamos desses grandes crimes de civilização, desses grandes conflitos, nós estamos falando de almas, de falanges espirituais que orquestram, muitas vezes, a derrocada da nossa civilização, a destruição da nossa civilização. Eles são espíritos que procuram controle, eles querem se impor, eles querem manter a civilização sob o peso da força, do medo, do autoritarismo. Então, lógico que Hitler poderia ter escolhido um outro caminho, né? De algum modo, né? Ele foi livre também, pôde escolher. E mesmo quando ele chegou ao comando do país dele, ele poderia não ter feito o que fez, né? Ele poderia ter escolhido caminhos, ele teve escolha o tempo todo.
Então, mas quando você está possuído, né, pela ideia de que você é um Deus, de que você está sempre certo, e de que você é o suprassumo, o ápice da civilização, um salvador do seu povo, e que não tem a menor possibilidade de você estar errado, você é um fascinado, né? Você está numa obsessão de fascinação. Então, eles são espíritos que se deixaram fascinar pela imagem que viam no espelho, né? Acreditavam que eram deuses, que eram, né? Stalin se chamava o pai dos povos, né? Então, assim, você vê a arrogância, a loucura do sujeito, né? E, e essas guerras, no entanto, esses clashes, né? Esses clashes de civilização, eles vão trazer, no bojo dessa destruição toda, nasceu toda uma nova ideia de sociedade, nasceu a necessidade, né, dos povos se falarem, embora nós não tenhamos ilusões, né, nós não tenhamos ilusões ainda, tá? Nós estamos muito longe desse tempo em que nós vamos realmente falar, né, porque, infelizmente, enquanto nós falamos, nós mandamos fabricar armas e bombas. Então, não tenhamos a ilusão de que já saímos desses períodos de sofrimento. Mas veio um desenvolvimento tecnológico imenso, né, um desenvolvimento da medicina imenso, um desenvolvimento das tecnologias que foi extraordinário, melhoras que foram capazes de trazer a agricultura para todos os lugares do planeta, o desenvolvimento da química, por exemplo. Se eu perguntasse para você qual é a substância mais importante, né, ninguém praticamente sabe. Mas na Alemanha nazista, Hitler estava impedido de desenvolver e de comprar armas, munições. Os países estavam impedidos de vender para a Alemanha pelo acordo depois da Primeira Guerra Mundial. E eles tiveram lá 2 químicos que desenvolveram, né, a amônia. Com amônia, que não é possível obtê-la naturalmente, tem que ter tecnologia, então você capta um nitrogênio na atmosfera, e você, conseguindo lá aplicar as tecnologias químicas e o conhecimento químico, eles desenvolveram a amônia. A amônia permite a transformação em nitrato, que pode ser usado para fazer armas, com munição, né, para as armas, mas que também pode ser usado na agricultura. Então, os insumos agrícolas à base de nitrogênio, de nitrato, vieram da mão desses homens. Hoje, se nós não tivéssemos essa tecnologia, nós não seríamos capazes de alimentar 8 bilhões de pessoas. Seria impossível. Então, do mal nasceu o do bem. mal nasceu o bem. Não é que Deus precise do mal para fazer o bem, mas Deus até do mal nos permite tirar o bem, né? Então, é um processo que nós estamos muito longe de entender. E aí nós falamos, mas muita gente morreu, sim, nós já morremos centenas de vezes, vamos continuar morrendo, porque quem morre é nosso corpo. Teve um furacão e morreu centenas de pessoas, sim. Né? Por que teve esse furacão? Por que essas pessoas? Nós espíritas jamais ousaremos dizer, foi por acaso, né? Nós sabemos que ninguém vai por acaso, né? E que há uma lei justa e equitável, equânime, né? Que vai reger os nossos destinos. Mas, né, nem sempre nós somos capazes de entender tudo isso. Oi, Cezinha. Eu ia querer fazer um comentário, vocês acabaram falando já um pouquinho no final, que do mal nasceu o bem, né? Eu acredito que nessas almas perversas, né, que elas têm uma programação de perversidade para estar no planeta Terra, porque o planeta Terra é uma dimensão que permite essas almas perversas existirem, né? Porque em mundos superiores, pela palavra já de ser mundos superiores, não ser um planeta
de expiações e provas, que é o planeta, que é a fase evolutiva que a gente está, essas almas, elas não têm acesso. Então, existe provavelmente no planeta Terra, que é resultado também de uma criação divina, que vem todo de um processo de criação, como o César comentou, das escalas, né? A gente realmente não tem ideia de nada. Inclusive, tem uma história que eu vi do budismo falando como a gente não tem ideia de nada, que algumas pessoas de olhos fechados colocavam a mão numa perna de um elefante, depois pediam para elas falarem o que era, elas achavam que era uma árvore. Mas depois, quando tiraram e mostraram numa outra escala, era um elefante. Então, assim, para mostrar a limitação da nossa compreensão das coisas, né? É como se nós vivêssemos com vendas nos olhos, né? Então, acho que num espírito perverso como o Hitler, que jamais é plano de planejamento de Deus, a encarnação da perversidade, e ela deve ser fruto do livre-arbítrio das leis reencarnatórias, né? Que de alguma certa forma ou de outra se permite essa perversidade ser encarnada no planeta Terra, né? Eu acho que, assim, da mesma forma que a natureza ela é destruição e construção ao mesmo tempo, né? Um vulcão em erupção, ele destrói tudo, mas depois ele deixa a terra pronta para plantios. A mesma uma árvore, para nascer uma semente de árvore, quantas morreram ali até nascer uma, né? Tem tanta coisa na natureza nessa escala de destruição e construção, eu acho que os próprios espíritos eles tentam usar, né, dessas catástrofes sociais de uma forma de tentar impulsionar futuramente, né, melhorias sociais. Então, esse aqui é mais ou menos como eu vejo isso. Assim, a gente está o nosso programa Planeta Terra é esse, né? Nos permite conviver com o mal. Aí a questão é como nós podemos conviver com o mal, né? O mal, ele alimenta, o que alimenta o mal? Medo, né? Frequência de medo, vibração de medo, e se você olhar, é o que tem aí fora. Quando você comentou, né, César, sobre engenharia social, eu acabei procurando rapidinho aqui, e coloca lá, a internet fala, né, uma das técnicas mais antigas de manipulação de sentimentos. Manipulação de sentimentos. E aí o cara coloca um artigo falando que a gente não consegue ter um antivírus no nosso cérebro. Então você já começa a entender, assim, aonde que vai. É claro que consegue ter um antivírus. O antivírus é a frequência, a vibração. Ele buscar levar a vibração, não é que vai ficar longe do mal, mas provavelmente vai se proteger um pouco mais de não entrar numa manipulação que acho que praticamente esses espíritos que vêm das trevas, né, da perversidade, eles estão já num processo muito difícil de eles virem para cá e saírem dessa manipulação que eles devem encontrar, né? A gente precisa, sim, César, obrigado, e nós temos que pensar que nós estamos num processo, não dá para ficar, a lei nos coloca todos juntos, porque nós estamos mais ou menos no mesmo nível de evolução, um pouco mais à frente, um pouco mais atrás, alguns muito à frente, outros muito atrás. Mas faz parte do próprio processo de aprendizado esta mistura de seres diferentes, porque senão, por exemplo, se nós colocássemos todas as pessoas iguais no mesmo planeta, ninguém seria um problema para ninguém, ninguém seria um desafio para ninguém, ninguém seria um estímulo para ninguém. Então, Deus permite essas diferenças para que os que estão mais à frente possam ajudar os que estão mais atrás. E os que estão, né, na nossa frente, por exemplo, possam também nos ajudar. Então, o processo, a lei divina permite que o mal encarne, mas por que o mal encarne? Não é porque a lei divina permite, como se Deus falasse agora pode encarnar o mal, né? A lei divina permite no sentido amplo, porque nós escolhemos o mal, e o mal faz parte deles encarnar nesse planeta, porque quem é o mal? Nós. Né? Então, nós não podemos esquecer que quando começa esse processo de sensibilização da alma, ele fala lá, né, que começam as inquietações semimorais,
depois puramente morais, e aí nesse nível o espírito já começa o combate contra a matéria, contra as paixões, contra as limitações impostas pelo instinto de conservação. Né? Porque o que são as paixões? São um excesso, um exagero do instinto de conservação. Eu não quero comer um pão, eu quero comer um banquete. Né? Um pão me daria sobrevivência, mas eu quero comer um banquete. Eu não quero ter uma casa, eu quero ter uma mansão, eu não quero ter uma condução para o trabalho, eu quero ter uma frota, né, de BMWs. Então, o excesso nos leva, né, a machucar os outros, a passar por cima dos outros. Mas de onde vêm esses excessos? De onde vem essa insensibilidade? Vem da nossa ignorância com relação ao espiritual. Então, como conviver com o mal? Educando. Porque a única forma que nós temos de melhorar o planeta não é, lógico que o sujeito acabou de assassinar alguém, eu não vou chamar, passar a mão na cabeça dele, falar, vem cá, meu filho, que eu vou te educar. Eu levo para o juiz, aplica a lei, ele vai para a prisão. Mas em algum ponto nós temos que educar as pessoas, para que não chegue a isso. E nós estamos, infelizmente, num mundo que não fornece ainda sequer educação de base. Humberto de Campos escreveu lá nos anos 30, 40, já através do Chico, eu acho, uma mensagem que disse, bom, o Carnaval do Rio mostra o nível de degradação em que nós ainda nos encontramos e só a educação poderá melhorar isso. Bom, nós estamos em 2023 e só piorou. Por que só piorou? Porque entra uma série de interesses. Por exemplo, a televisão no Brasil, houve uma época em que assistir novela era uma coisa instrutiva. Você assistia novelas, você aprendia sobre a vida, sobre o mundo, sobre o que é justo, sobre o que é nobre, e de repente virou um lixo, né? Você degrada a humanidade daquelas pessoas, você as trata como animais, né? Eu já contei para vocês aqui que tudo isso começa, né, com o Edward Bernays, que é o sobrinho do Freud, e que vai criar, né, o esquema de propaganda, inclusive os nazistas, né, o chefe da propaganda nazista tinha o livro dele na cabeceira da cama, e ele vai dizer claramente, o ser humano é um animal que quer comer, fazer sexo, beber, dormir, ele é preguiçoso, não gosta de pensar, e nós devemos dizer a ele o que pensar, em quem votar, o que gostar, o que vestir, e nesses últimos 50 anos nós temos feito isso. Aí nós nos surpreendemos com a violência, com a ignorância, com a juventude perdida. E se nós tivéssemos investido todos esses recursos, todos os recursos de armas, na educação dessas pessoas, será que nós estaríamos nessa condição? Também que poucos ganham com tudo isso, né? É o poder, o dinheiro, a ganância. Alguns poucos ganham muito com isso. Então, as pessoas que estão atrás das grandes redes de televisão, elas querem vender bala de chocolate, mas aí coloca uma mulher nua para vender bala de chocolate. O que tem uma coisa a ver com a outra? Bom, você estimula os instintos mais primitivos da pessoa. E isso vira uma roda que não tem fim, porque cada novo estímulo tem que ser mais agressivo que o anterior, senão não tem efeito. Então, começou-se, né? O primeiro beijo na televisão foi um escândalo, saiu em todos os jornais, aí o segundo ninguém mais prestou atenção, aí os beijos já não faziam efeito, né? Vamos tirar um pouquinho, o beijo, né? Hoje já chegou a outras coisas, mas vamos tirar um pouquinho da roupa, mostrar o pescoço, né? A primeira mulher que mostrou o pescoço foi um escândalo. Hoje a pessoa está fazendo sexo na frente da televisão porque eles querem continuar impactando. Mas para impactar, você tem que descer cada vez mais o nível para que dê o mesmo efeito. E aí nós degradamos as pessoas ao nível da animalidade. E agora imaginemos o inverso. Imaginemos que as crianças crescessem ouvindo Mozart, Beethoven, Chopin.
Imaginemos que nos programas de televisão de desenhos animados não tivesse aqueles bichinhos idiotas jogando panela um na cabeça do outro, mas discutindo coisas interessantes, né? Filosofias, construções, técnicas. Então, imaginemos se nós tivéssemos investido. Agora, de quem é a escolha? Deus é culpado? Agora, os sujeitos que estão por trás disso, eles vão nascer no meio, no fundão da favela, e vão ser vítimas disso. Eles vão querer estudar, porque eles conhecem, eles têm conhecimento. Eles vão querer, eles vão olhar para a escola e falar, eu queria entrar lá, mas não, você tem que trabalhar, fulano. Né? Você tem que vender crack na rua. Porque você trabalha para o tráfico de drogas. Então, é assim, ele vai ter anseios, mas não vai poder fazer. Por quê? Porque ele plantou tudo aquilo. Então, eles acham que vão poder viver nos Eldorados, né, nas casas fechadas e nos condomínios ricos e imponentes por toda a vida. E podem semear desgraça na vida dos outros, com essa ignorância imensa, essa brutalização das pessoas, e que isso não vai afetá-los. Vai afetá-los. Agora, isso tudo é escolha nossa. Então, como conviver com o mal? Nós não podemos mudar a sociedade, porque nós não temos esse poder, mas nós podemos mudar o nosso meio. Então, nós estamos aqui. Isto é revolucionário. Isto aqui é revolucionário, porque nós estamos esclarecendo a nós mesmos, pelo estudo, pelo conhecimento. Eu não posso salvar todo mundo, mas eu posso salvar os meus filhos, os meus amigos, as pessoas que eu conheço e que possam ser despertadas. Então é assim, porque não existe outro jeito. Agora, seria maravilhoso se nós fizéssemos investimentos em massa pela educação humana, né? E nós não teríamos mais guerra, mas aí nós teríamos seres humanos para quem você não pode vender bala de chocolate, né? Porque ele vai decidir se ele precisa comprar bala de chocolate ou não. Exato, nem bala de fuzil, nem drogas, nem substâncias, né? Mas aí nós vamos ter que aprender com tudo isso. Oi, Marcos, Débora. Oi, é muito legal vários aspectos desse, né, da questão do mal. Eu tenho algumas dúvidas, talvez, voltando um pouco para o contexto, porque às vezes você vê pessoas, é claro que nascendo em contextos assim, como você explicou muito bem, às vezes a pessoa está na favela, em um contexto onde ela não tem o acesso à educação, mas você... eu imagino claramente quando nós vemos que, quando eu trabalhei em favelas, acho que você comentou, você vê às vezes pessoas super honestas, trabalhadoras, ao lado de criminosos, e onde eles tiveram exatamente assim, a mesma condição, da mesma família. Um contexto, isso me leva a crer que provavelmente a nossa miopia por vivermos só uma vida, provavelmente são aquele caso de almas onde uma talvez teve um contexto de evolução, passou por muitas coisas em vidas passadas e hoje já está num caminho mais, digamos, elevado espiritualmente, no sentido de compreensão do que se deve fazer moralmente, versus um outro que de repente teve mais dificuldades ou está num percurso ainda inicial desse progresso. Não sei se eu coloquei bem, porque às vezes eu penso assim, eu acredito muito no livre-arbítrio e, digamos, como você sempre falou, o Hitler sempre teve a opção de tomar as decisões que ele tomou. Para mim é difícil imaginar. Eu acho que quando uma pessoa nasce, ela vai estar talvez num estado neutro, ela não pode ser o mal encarnado. Eu acho que o contexto que ela passou nas outras vidas pode direcionar o modo como ela vê o mundo. Mas o que eu queria saber é se, num caso de almas terríveis, como de ditadores, Stalin, Hitler, Kim Jong, essas pessoas talvez necessariamente no percurso evolutivo delas, não é que está predestinado, mas está muito praticamente definido que ela
provavelmente vai ter planos como esse, megalômanos de destruição em massa, de genocídio, de coisas assim? Ou existe uma possibilidade deste bebê, quando ainda é bebê, começar a viver num contexto, tomar decisões que vão sair desse ciclo, desse genocídio, que uma pessoa vai virar um ditador extremamente cruel? Eu não sei se eu consegui explicar. Sim, sim. Eu acho que, bom, eu acredito que sim, que eu entendi, mas vou tentar aqui lançar a minha visão, depois, né, os nossos amigos que quiserem completar, está aberto. A primeira coisa, Marcos, não nascemos neutros, não. A reencarnação nos dá, por alguns anos, a possibilidade dessa neutralidade. Mas a gente sabe que a psicologia do espírito, ela é abafada nos primeiros anos, é ali que são os anos importantes, por isso a educação é fundamental, porque esses primeiros anos até a adolescência são fundamentais. Aí a gente percebe que na adolescência o espírito começa a reassumir, porque a pressão psíquica do passado é muito grande. Quem é aquele novo indivíduo? Ninguém. Acabou de nascer. De onde veio o psiquismo dele? Ele teve 7, 10 anos para ter uma nova formação, uma nova chance. Mas ele traz um psiquismo que tem séculos, milênios, e muitas vezes ele não consegue. Na juventude, ele começa a mostrar as afinidades, as preferências, e se ele não tiver um contrapeso na educação e na formação moral, ele vai ser levado a, lentamente ou muito rapidamente, deixar que o passado assuma o presente. É terrível, porque isso acontece com todos nós. E é aí que nós temos que tomar cuidado. Porque o nosso monstro do passado vem conosco e ele tenta assumir o controle. Então, são as nossas paixões, as nossas tendências, né? E aí a nossa índole, aí vem o combate da reforma íntima, mas para isso você tem que ter dado elementos para essa pessoa, você tem que ter enriquecido espiritualmente ela, você tem que ter falado de Deus, você tem que ter... E é por isso que a nossa educação está uma catástrofe. Agora, isso dito, vamos lá para a questão da favela. O sujeito bonzinho e honesto que está ali, primeiro começa que nascer em favela não tem nada a ver com questão necessariamente moral, né? Nascer na favela pode estar na condição de uma pessoa que está passando por uma situação difícil. Eu conheci gente boníssima, honestíssima, trabalhadora, né? Não tem nada a ver com questão moral. Mas a gente dá o exemplo das favelas porque é onde está grandes pobrezas, podem estar facilmente, né, o crime. E nós temos também nas casas dos ricos e poderosos o crime, mas é o crime dourado, né? São esses aí que vão comprar lá na favela. E os pobrezinhos da favela que não tiveram a educação e a esperteza de serem filhos de advogados de luxo, né, vão se bater lá entre eles para poder vender para estes. Mas são todos partes do mesmo crime e da mesma lógica. No entanto, não é isso que eu queria dizer, não. Aquela pessoa boa, honesta que está ali, às vezes irmão de um que tem uma tendência mais criminosa, às vezes você é aquele que fez exatamente o que você falou, avançou. Mas o outro é produto seu. E aí você diz, deixa eu nascer junto nas mesmas condições para que a gente possa ter uma chance. Mas você tem que nascer lá com ele, porque ele não pode nascer com você numa situação melhor. Então, muitos de nós nascemos, às vezes, em famílias que têm grandes perturbações. E antes de nos dizermos vítimas, tomemos cuidado, porque pode ser que nós tenhamos sido a causa daquilo. Então, a doutrina espírita é muito bonita, porque o que ela vai nos dizer? Que aquela pessoa bondosa que está na favela pode ser, inclusive, um missionário. E nasceu para ajudar aquele grupo, aquela comunidade. E, inclusive, se expondo aos perigos daquela vida, porque ele vê aquilo como um teste à sua capacidade de se manter no caminho do bem. E nós vemos pessoas que saem das favelas e que vão construir vidas belíssimas, que vão né, trazer luz e iluminar as pessoas, e vão fazer arte, e vão fazer medicina, que vão lutar, né? Aquele sujeito que pegava o lixo, né, que
ia com a mãe catar lixo e pegava livros e levava os livros para ler e estudar. Então, por que um espírito desse nasceu ali? Então, há missionários que estão nascendo. Por que o Chico nasceu numa família de 10, 12 irmãos, pobre, né, que mal tinham para comer? Porque espírito de luz nem sempre quer facilidades. Ele quer exatamente nascer na luta, porque é o jeito de se disciplinar. Então, quem nasce ali pode ter karma porque construiu aquilo, pode ser alguém que quer ajudar, pode ser alguém que está se pondo em prova, né? Pode ser alguém que está fazendo um esforço para melhorar a si mesmo no meio daquele contexto, pode ser muita coisa. Aí entra aquela questão de que nós temos a visão muito limitada por uma vida e não todos esses séculos de existência, né? Agora vem a outra questão sua, que é a questão destes grandes ditadores, essas pessoas, Marcos, elas é aí que vem a necessidade da visão global. Eles fazem um mal terrível, mas eles funcionam e Deus os utiliza para fazer funcionar a justiça e o karma. Eles nascem com a possibilidade de também escolherem diferente. Por exemplo, Kim Jong-un estudou na França. Então, ele conheceu os direitos humanos, né? A Carta dos Direitos Humanos, ele conheceu... É a formação clássica, né? Formação clássica nas melhores escolas, mas ele volta para o país dele, ele é filho de um avô e de um pai ditadores, é uma lógica de funcionamento que se você não mandar matar imediatamente quem te desafiou, você é visto como fraco, e ele assumiu a função e o que se esperava dele. É um homem de visão grotesca, mesmo tendo estudado, mesmo... E você se pergunta, quem são esses milhões de pessoas vivendo naquele país? Serão vítimas? Então, nós não sabemos. A nossa luta é para que nós nos eduquemos. Agora, esse homem nasceu com a missão de fazer o mal para os outros? Não, mas ele nasceu com uma propensão que uma encarnação é muito difícil de mudar. Eles nascem com o instinto do poder, da maldade, do controle, da perversidade de fazer mal ao outro, e eles gostam da sensação de serem deuses. Muitos destes indivíduos se acreditam verdadeiros deuses. Então, são espíritos que normalmente vêm das regiões umbralinas, onde eles comandam verdadeiros exércitos, e eles reencarnam, e aqui, imediatamente, eles assumem funções equivalentes. São secundados, né, por espíritos do mesmo naipe, e aí vai ficando difícil ele sair desse ciclo. Então, eles trazem muito sofrimento, muita dor, muitas... Mas nessa bagunça toda, tem milhares de pessoas pagando o karma, se libertando do passado, podendo trabalhar no bem, servir, ajudar o próximo, se sacrificar pelos outros. Então, é nesse contexto que nós somos chamados a vivenciar esse bem que nós conhecemos. Agora, Deus aproveita tudo isso. Agora, se ele tirar os cristãos e colocar todos num planetinha onde todo mundo é cristão, nós não crescemos mais, né? A gente começa a não ter mais desafios. Deus é profundamente educador. É impressionante, assim, como a reencarnação e a lógica de funcionamento do universo é educativo. É para que a gente cresça, para que a gente aprenda, para que a gente melhore. Você imaginar que Jesus veio a um planeta como o nosso, com que finalidade? Sofrer. Então, assim, ele estar conosco era um sofrimento. Com quem Jesus podia ter uma conversa legal?
Com quem Jesus podia ter uma conversa de alto nível? O sacerdote do templo, que ele imaginava ser um homem culto, vira para ele e fala: Senhor, pode realmente um homem, né, entrar de novo na barriga de uma mulher? Que história é essa? O sujeito era um sujeito dos mais esclarecidos. Nicodemos tem fama, né, de ter sido um dos homens mais esclarecidos do seu tempo. Então, Jesus se surpreende, né? Como sendo tu, um doutor da lei, né, um homem culto, não sabe disso? O que o povão não saiba, tudo bem, mas você? Então, é difícil. Por que ele veio? Porque eu preciso lembrar os meus filhos, os meus irmãos, que eles são de origem divina, que existe uma luz dentro deles, que a nossa vida é uma escolha, né? E que nós podemos escolher o tempo todo. Agora, isso tudo está muito ilustrado, né, de uma maneira belíssima na parábola do filho pródigo. É belíssima, né? A parábola do filho pródigo é belíssima, porque é o filho que escolhe conscientemente: deixa eu ir embora daqui, eu não quero viver sob a tua lei, quero ser livre. Eu quero fazer a minha lei. E nós estamos exatamente nesse momento civilizacional. Nós estamos vivendo esse momento de filho pródigo. Eu quero viver sob a minha lei. Eu quero decidir, eu quero dizer para onde eu vou, o que eu vou fazer. Ninguém vai me dizer, a religião não pode me dizer, né? E nós estamos nessa fase evolutiva. Bom, onde é que acaba o filho pródigo? Depois que acaba a farra, acaba o dinheiro, acaba a saúde, né? Nós estamos nessa época, nós estamos gastando uma enormidade, nós estamos construindo aparelhos bacanas, estamos explorando o espaço, desenvolvendo, né, tecnologias, e estamos nos suicidando cada vez mais, estamos profundamente depressivos, estamos com obsessões coletivas, né? Os abortos que estão sendo feitos voltam como doenças e obsessões, né? Traumas. A questão, né, da inteligência, a tecnologia está muito mais evoluída e a alma está deixada de lado, causa esse desbalanço sem direção. E Deus nos deixa viver isso porque ele deixou o filho pródigo, ele deixou, vai lá, vai viver como você quer, experimenta. Aí, a hora que ele estava comendo com os porcos, olha o símbolo, né? Comendo com os porcos. O que nós estamos fazendo com a sexualidade, o que nós estamos fazendo com as drogas, o que nós estamos fazendo com a família, nós estamos jogando fora toda a nossa humanidade, toda a nossa cultura clássica, nós estamos comendo com os porcos. Né? Agora, quanto tempo nós vamos aguentar comer com os porcos até que a gente diga: basta. Né? Vou voltar, né, para casa, porque até o último dos servos de meu pai é melhor tratado do que eu. E vou voltar ao pai e dizer: pai, pequei contra ti, contra a tua lei. Oi aí, Alexandre. Hoje eu e o Daniel, a gente conversava bem cedo, né? Como está tendo uma inversão de valores, né? Aí ele disse que estava jantando com o pessoal da empresa no shopping, né? Um lugar super chique. E aí alguém vira e fala: mas o Dani é espírita, né? Aí vira todo mundo para ele e fala: ah, você é espírita? Ele se assusta, né? Então ele fala assim: pô, se eu falasse, o Daniel é homossexual, ai, que bonitinho, ai, que legal. Mas espírita, né? Assim, então você vê que tem uma inversão de valores aí, né? De algumas coisas estão normalizando algumas coisas que obviamente devem ser normais, mas condenando outras que também são normais, né? Que também deveriam ser estimuladas. Né? Também deveriam ser estimulados, exatamente. Eu queria só comentar mais uma coisa. Sim. Com a nossa conversa aqui, eu tive um sopro de otimismo, porque pensando nessa lei né, da ação e reação, que a gente acaba não podendo fugir dessas leis universais, né? Então eu estava pensando que essas nossas atitudes ruins, né, atitudes erradas, malvadas,
uma hora a gente vai ter que pagar por isso. Então, me ocorreu que o mal não pode ser eterno também. Uma hora isso vai ter que cessar, né? Eles vão ter que pagar essa consequência. Fiquei animado. Mas é aí que está a beleza, né? Porque o karma é justamente a mensagem. É muito bonito isso na lei divina, né? Porque é impressionante como Deus fez a coisa bem feita. Ele nos deu livre-arbítrio, e olha como ele foi esperto, né? Que papai esperto. Ele colou no livre-arbítrio a lei do karma. Você pode escolher o que você quer fazer, filhinho, mas vem junto uma coisa que chama consequência. Então, ele foi muito esperto, nosso pai. A gente acha que pode passá-lo para trás, mas não pode, né? Então, essas almas que insistem no mal, como nós já insistimos também, chega uma hora que cansa, porque o mal te faz sofrer. Né? Então, você vive numa profunda solidão, num profundo abandono das coisas divinas, você se afunda nas trevas, na lama, na degradação. A gente vai comer com os porcos. Come com os porcos, E aí literalmente. A gente decide voltar pra casa. Exatamente. Então, gente já está falando, nós aqui estamos. exato. Então, é esse o trabalho, né? A gente tem que confiar que o processo nos levará todos, não ao mesmo tempo, né, de volta. Isso também depende do livre-arbítrio. Também depende do livre-arbítrio, a velocidade com a qual nós vamos voltar para casa, né? Então, oi, César. Eu não sei se vai dar tempo de fazer mais uma pergunta. Vamos lá, rapidinho. Uma próxima. Pensando assim no caso dessas almas mais maléficas que, né, que acabam exercendo muito mal, e indo na onda do Ale, que eu acho bacana pensar nesse lado otimista. Então, vamos pegar, assim, uma história. Vou tentar colocá-la de uma forma bem, assim, simplista. Nasceu o espírito extremamente maléfico, que provavelmente no umbral ele pertencia a uma falange de espíritos muito perversos, e ele vem para continuar a busca da perversidade no planeta. Ele nasce, e ele está atrelado a uma lei divina. No momento que esse espírito nasce, ele é encarnado, ele estampou na alma dele, provavelmente ele está marcado com essa necessidade de cumprir essa lei, porque lei divina é lei divina, não tem como, é imutável, né? Então, aí tem todos os acontecimentos, catástrofes que um ser desse pode trazer, até o momento que ele deixa ao plano material, porque ele não é eterno. No caso de Hitler, morreu, tal. Aí a minha pergunta vai, esse espírito, quando ele desencarna, ele não consegue uma reencarnação sem passar pela lei do karma. Então, não daria para, por exemplo, um espírito extremamente maléfico hoje, a gente falar, essa é a reencarnação do Hitler. Provavelmente, o Hitler reencarnou aqui uma vez e ele não vai, para exercer aquele papel, ele não conseguiria um reencarne aqui, exercendo o mesmo tipo de papel, né? Então, é mais ou menos essa a minha pergunta. Isso tem vários aspectos aí dentro, né? Esses espíritos, a maioria deles já vem há séculos trabalhando desta forma, porque eles estão muito ligados a esse desejo de poder, de mando, de controle, de serem deuses, né? Então, por exemplo, se você estudar os primeiros séculos ali do final de Roma, século IV, III, IV, V, VI, você vai ver aqueles grandes generais bárbaros, Alarico, Odorico, tem vários, né? São grandes generais e que eram homens de guerra, Átila, Uno, né? Mais tarde Gengis Khan, são generais que Gengis Khan ele mandava matar, depois mandava empilhar os crânios, porque ele queria ver quantos tinham, né, sido mortos. Então, os amigos do Chico disseram que o Chico disse uma vez que Hitler antes tinha sido Átila. Mas aí é que está. Então, tem vários líderes mundiais hoje que vieram daí, amigos desse Átila, ou seja, eram amigos
teoricamente, amigos do Hitler em outra encarnação. Mas sim, porque eles vêm todos da mesma história, só que alguns se perpetuam no mal. E quando acontece a desencarnação de alguém como Hitler, ele vai ter que aguentar as consequências do que ele fez. Aí vem o karma, antes de pensar numa futura reencarnação. O estado dele no plano espiritual é de um alucinado, enlouquecido pelo ódio que foi. Imagina a quantidade de energia negativa que vai sobre um indivíduo desse. Né? Cada vez que se fala o nome dele é com desprezo. E as vítimas? E aqueles que não perdoaram? Né? Então, esse homem, quando desencarnou, ele encontrou um batalhão do outro lado de gente que queria acertar as contas com ele. Ele matou famílias inteiras, ele dizimou países. Então, vai milênios, às vezes, para que um indivíduo desse consiga uma reencarnação. E se conseguir, é providenciada pelos espíritos, às vezes ele é até tirado do planeta, é levado embora daqui, né? As informações que nós temos é que ele foi levado embora daqui, e quando reencarna como aquelas crianças, toda estrupiada, toda sem conseguir falar, cego, porque ele fica escondido, de maneira que ele não consiga nem manifestar o mínimo do ego dele, de quem ele é, porque assim os inimigos não o encontram. A minha família, né, minha mãe acabou falando para mim, uma vez uma conversa dessa, elas sempre estão muito ligadas, são espíritas, na Casa André Luiz, e ela conta, não sei se é verdade, mas ela conta de um médico que tem uma criança na Casa André Luiz que foi completamente rejeitada, e é um ser completamente deformado, com pontinhos pretos aqui, por uma boquinha minúscula, ela fala que é uma coisa bem disforme, e que tem um médico que cuida dessa criança única, e que passaram que ele era provavelmente uma reencarnação de um desses seres que foi muito maléficos pelo planeta, e que tem esse é o único médico, ao princípio, que emana amor para essa criança, estava explicando. Não sei até que ponto que é, mas faz sentido, né? Exatamente. Aí vem a beleza do processo evolutivo, porque nós temos que acolher todos os filhos de Deus, nós temos que nos amar, nós temos que cuidar dessas crianças, cuidar dos obsessores. A doutrina espírita nos dá a possibilidade de abrir essa janela para cuidar das almas que foram vítimas dessas pessoas, libertá-las do ódio, da vingança. Então, há um processo educativo a ser feito. A missão mais nobre que a gente pode se dar é a de divulgar este conhecimento para que mais e mais pessoas possam se educar espiritualmente. Então, são processos kármicos de grande envergadura. Há espíritos que vão nascer e renascer várias vezes nessa condição, não é uma só, não. Vai nascer como uma criança toda deformada e está tudo certo. Não, vai nascer várias vezes. Às vezes vai ser tirado do planeta, porque tem tanto ódio, né, que como é que ele vai conseguir uma mãe? Né? Então, são almas que levam, às vezes, séculos para voltar à Terra, e quando voltam em condições muito difíceis, e na fase que nós estamos, me pergunto se voltará. Porque talvez já seja levado embora daqui para nascer num planeta que está na fase macacoide ainda, e ali ele vai reeducar o perispírito, entendeu? Mas vai ser assim, vai ser aquele macacoide, aquele Neandertal, que começa a matar os outros, por exemplo. E aí os outros descobrem, ops, é possível fazer isso. Né? Então ele começa a civilização. Então é um processo que Deus tira do mal o bem. São espíritos, às vezes, industriosos, hábeis, competentes, líderes, né? Eles levam, muitas vezes, esses meios onde eles nascem a grandes esforços, né? Mas, nós poderíamos ficar aqui analisando, né? Casos e casos. Leva o progresso, porque eles forçam, né, ao desenvolvimento de tudo aquilo que é material, intelectual, né? Nós comentamos na quarta-feira já isso em outros estudos, né? Eu tenho estudado recentemente a civilização egípcia e suméria. É impressionante, né? Assim, você vê os sumérios, eles nos legaram toda a civilização que nós temos, com tudo que ela tem de bom e de ruim.
né? Mas como? Em 4, 5 mil anos antes de Cristo, aquilo apareceu. Eram almas vindas, né? Exiladas de Capela, e que reencarnaram aqui algumas vezes para se habituar com o corpo, com o perispírito, e aí, num certo momento, vem à tona o psiquismo que eles tinham, né? Então, eles começam a criar escrita, agricultura, matemática, astronomia, etc., etc., etc. A medicina, né, a literatura, e, no fim, trouxe progresso para o nosso mundo. Só que chega um ponto que eles começam a bloquear esse progresso, que é a fase em que nós estamos. Né? Mas nós temos muito chão ainda para andar, muito trabalho para ser feito. E sabe qual que é o caminho? É o amor. Esse é o caminho, é o amor. Instruí-vos, né? Instruí-vos, amai-vos e instruí-vos. Instruí-vos. Então, amemo-nos uns aos outros. E essa é a forma de limparmos o mal do planeta. Não, se a gente for capaz de amar até estes indivíduos, nós podemos resgatá-los, né? E aí que vem um trabalho belíssimo de almas como Irmã Dulce, Madre Teresa, Chico Xavier, que viveram para amar. O Chico visitava todo fim de semana nas periferias lá de Uberaba crianças desse tipo. Né? Então, lembro o caso de uma que batia a cabeça na parede. Né? Batia, fazia lá, tinha um buraco na parede, porque ele batia a cabeça na parede o tempo todo, era todo deformado, todo... e aí o Chico explicou para as pessoas, falou, ele foi um grande cérebro na Segunda Guerra Mundial. Ele planejava escaramuças, né, armadilhas, com uma precisão extraordinária. Ele matou centenas de pessoas com a lógica, com a razão dele e com os planejamentos que ele fazia. E aí nasce, né, completamente atormentado, louco, mas nós já passamos por isso, viu? Não se iludam não, nós já passamos por isso. E queira Deus que a gente tenha aprendido a lição, né? Mas é isso, meus irmãos, nós teríamos ainda muito chão para andar, porque esse texto nós exploramos um pouquinho, né? Tem muita coisa, é muito vasto e complexo. Nós não temos a pretensão de tudo resolver, tudo explicar. Há muito estudo aí que precisa ser feito, nós também não temos a pretensão de ser simplistas, querer tudo responder com simplismo, tem coisas que levaria muito tempo ainda de estudo, mas eu acho que este sobrevoo que nós fizemos nos permite começar a refletir sobre o assunto com alguns elementos mais sólidos. Né? A questão de Deus, da evolução, do livre-arbítrio, né? Da lei de conservação, do nível moral, né? Quando nós começamos a agir no nível moral. Então, todos esses elementos nos permitem já uma série de reflexões bastante sólidas a partir de agora, né? Sobre uma questão tão complexa como a questão do bem e do mal, né? Mas tá bom, vamos finalizar por hoje, porque o nosso tempo já esgotou. Então, obrigado a todos, nós vamos fazer a nossa prece para encerrar o nosso estudo. Querido Mestre Jesus, queridos benfeitores, queridos irmãos, encarnados e desencarnados, que se juntam a nós, na busca da luz, do entendimento, nós sabemos, Senhor, que somos almas viajuras, que já passamos por tantas vestimentas, por tantas situações, mas nós começamos, Mestre, a ansiar por esta vida mais ampla, mais leve, serena, como o viajor que um dia sobe a primeira montanha, percebe a amplidão da vida,
Nós começamos, Senhor, com a bênção do vosso amor, com a bênção daqueles que nos trouxeram estes conhecimentos, viajores que vieram destas alturas para nos dizer que elas existem, e para convidar-nos a esta marcha de ascensão. Então, Senhor, nossos corações sabem que temos ainda os pés presos a este mundo, mas nós já ansiamos por esta vida nova. Nossos corações buscam esta vida nova. Nós queremos, Senhor, construir as asas que um dia nos permitirão deixar a condição de prisioneiros, não para nos afastarmos deste mundo, mas para contribuir com o crescimento de nossos irmãos e de nós mesmos. Agradecemos a Caibar Schutel, a doutora Marlene Nobre, a Eurípides Barçanufo, a Bezerra de Menezes. Agradecemos ao carinho maternal de Maria Dolores. Agradecemos, Senhor, ao apóstolo João, que vestiu a roupa que conhecemos como Chico Xavier. Que este amigo que o Senhor acolhia como um irmão mais novo, este apóstolo que nos abençoou com sua presença, que todos eles sejam benditos pelo amor, pelo trabalho, pelo esforço que fizeram para vir às profundezas da nossa ignorância e dizer: olhem para cima e caminhem para cima. Fique conosco, Senhor, nesta caminhada, que nós tenhamos força e coragem para vencer a nós mesmos e libertar nossas almas para estas amplidões pelas quais os nossos corações já anseiam. Fique conosco, Mestre, hoje e para todo sempre. Que assim seja, Senhor.